problemas tecnológicos aconteceram por aqui. Eu coloquei o computador, deixei tudo pronto pra gente entrar com a nossa música e aí ele simplesmente desligou. Quando eu fui ligar, deixei fazer outras coisas, quando eu voltei, estava desligado. E como o feito é melhor que o não feito, vamos sem música hoje. Mas não tem problema, a gente amanhã retoma com a nossa música. Bom, hoje nós vamos para o nosso segundo dia de encontro marcado com atitude. Meu olho está vermelho porque ontem eu dormi mal. Dormi pouco essa noite. Então, quando eu durmo pouco, já viu, né? Sono é uma coisa muito importante. Eu, pelo menos, sinto muita falta quando eu não durmo também. Bom dia, Luísa. Tudo bom, minha querida? Eu sou uma pessoa que sinto muita falta quando o meu sono não é tão tranquilo. Mas ontem eu tive uma dinâmica um pouco diferente. Você sabe que quando eu tenho atividade externa, eu digo o seguinte, que eu saí das cavernas, que eu sou uma mulher das cavernas. Prioritariamente, meu trabalho é aqui, dentro da minha casa. Mas eventualmente, eu tenho alguns encontros que são presenciais. Ontem foi um dia de formação para atitude em negócios. E hoje a gente está aqui eu não posso estourar meu tempo, né? Lembram? Vou fazer uma live no máximo 30 minutos. Ontem eu estourei para 34. Mas tá tudo bem. E hoje a gente vai continuar nessa jornada da semana. A semana, o tema é Ninguém Governa o que Não Conhece. Esse é o nosso tema maior, trazendo para nós, assim, para a gente abrir com chave de ouro essa sequência aí de encontros marcados, para que a gente possa falar. Você tá me ouvindo bem, Luísa? Foi até bom você falar aí. Tá me vendo bem? Tá me ouvindo bem? Que eu acabei não testando o som. E aí nós vamos falar hoje sobre esse lado do autoconhecimento. Não tem como a gente conversar sobre autogoverno, autodomínio, se a gente não esbarrar nessa seara do autoconhecimento. Afinal, a frase de ontem até foi essa, né? O caminho será sempre para dentro. Obrigada, amor. O caminho vai ser sempre para dentro. Ontem a gente falou um pouco do que nos leva a esse automático. Esse automático faz a gente entrar num desgoverno. Quando a gente entra nesse piloto automático, a gente se perde de quem? A gente mesmo. Quando a gente vê, a gente já fez, aí tem aquela ressaca moral, a gente se perde em pensamentos. Bom dia, Li, bom dia, Vini. A gente se perde em pensamentos, a gente não tem muita noção do que realmente a gente está sentindo, o que de fato são aqueles sentimentos que geram aquele desconforto. Sabe aquela coisa que às vezes a gente sente assim, ai gente, hoje eu acordei estranha, não sei, tô esquisita. Aí a pessoa pergunta, mas o que você está sentindo? Ah, não sei, é um negócio. Isso é automático. Ou quando a gente sente que podia estar melhor, mas não está, sente que podia estar fazendo alguma coisa, mas não faz, esse é o desconforto da nossa distância entre nós mesmos e esse tipo de desconforto que causa na gente. A gente sonhar um monte de coisa, mas não realizar. Isso tudo é porque a gente está sem autogoverno. Agora, o ponto maior, quando a gente percebe que a gente está distante da gente, é quando a gente é reativo. São duas características, né? Ou a gente é reativo, bateu, levou, a gente faz as coisas impulsivamente, depois vem aquela ressaca moral, do tipo, poxa, por que eu fiz isso? Ai, eu precisava ter falado desse jeito. Poxa vida, eu podia ter feito de outra forma. Esse é um. Ou a gente tem também o outro ponto, que é o outro lado da balança, que é do arrependimento de não fazer. Que aí a gente pensa assim, poxa, eu tinha falado isso, né? Acabou a reunião, você teve uma ideia fantástica, e você pensa assim, poxa, podia ter falado isso. Ah, não, mas vamos julgar. Ou então a gente vai falar assim, podia ter feito tal coisa. Se eu tivesse começado. Aí aquela coisa do e se. Então são as duas características que mostram quando a gente está um pouco distante. Quando a gente está meio desfocado, a gente é cercado por medo, por culpa, por arrependimento, ou por ressaca moral, que é aquilo do que a gente fez, sabe? Que aí no outro dia aquilo fica ruminando, você fica assim, quando você não falar daquele jeito, porque você foi reativo, quando você está distante. E aí, quando a gente começa a ficar nesse nível, hoje em dia, existe uma enxurrada tão grande. Ei, Sara, tudo bom, pô? Existe uma enxurrada tão grande de ferramentas, de mídia, de vídeos, de livros, de audiobook, de podcast sobre autoconhecimento, que a gente mergulha nesse universo. E é sobre as ciladas desse mergulho que a gente vai conversar hoje. Essas ciladas, elas são muito sutis, a gente quando vê já está dentro dela. Ei, tudo bom? E aí a gente precisa ficar atento, eu trouxe aqui algumas para a gente poder ficar ligado, tá?
percebe que podia ser mais. E aí a gente olha e pensa assim, gente, peraí, vida é mais do que isso. É um vídeo que você vê, é um livro, é uma pessoa que você percebe que está tendo uma coisa diferente, e você pensa assim, o que fulano está fazendo? É uma conversa, eu me lembro, quando eu trabalhei, eu passei no primeiro concurso público com 18 anos. Aqui para Itatiaia, que é perto de onde eu moro, se você não sabe, eu moro em Volta Redonda, que é no Rio de Janeiro. Eu terminei o magistério e passei no concurso. Comecei a atuar. Depois, quando eu fiz 20 anos, eu fiz mais um concurso também para o magistério, na mesma rede. E eu me lembro que eu pensei assim, cara, agora eu posso só aposentar, tá tudo certo. 2 concursos públicos, então agora tem estabilidade, é só esperar. Hoje eu sei que é estabilidade, naquela época eu nem sabia que era isso, mas eu pensei isso, era só esperar para aposentar. E uma reviravolta, quando foi em 97, a tinha acabado de nascer, anularam os 2 concursos públicos que nós fizemos. Olha o desconforto, anularam. E nisso, abriram um novo concurso, graças a Deus eu fiz, passei também, então eu continuei, voltei para a rede, mas aí eu já voltei como orientadora. Só que começaram a chegar pessoas de fora, pessoas de Volta Redonda, que é uma cidade maior, pessoas do Rio, começou a vir muitas outras pessoas para Itatiaia. E aquelas pessoas, elas tinham um vocabulário diferente do meu. Elas falavam coisas, sabe, pedagógicas que eu não sabia. Por quê? Porque eu me acomodei. Lembra que eu pensei que agora era só esperar para aposentar? E aí eu fiquei acomodada. Eu já tinha terminado a faculdade, eu gostava de ler, mas não era assim. Eu comecei a me dedicar só à alfabetização. E aí eu comecei a ver que existia um mundo que eu não conhecia. E é mais ou menos isso que acontece. Que acontece quando a gente encontra o autoconhecimento. A gente começa a se sentir perdido, alguma coisa acontece e a gente começa a falar assim, isso aí, que tá aqui. Tá bom, também não fala disso, mas eu falo disso outro dia. E aí, a gente começa a pensar assim, existe mais do que eu posso mais. E nessa seara, a gente começa a mergulhar no autoconhecimento. E podem acontecer 2 pontos principais aí, quando a gente começa a se envolver na questão do autoconhecimento. O primeiro é o que a gente chama tecnicamente de autoconhecimento bypass. O que é isso? A gente usa o autoconhecimento para fugir do que de fato está dando interferência no fone, gente. E aí, melhorou? E agora, melhorou, pessoal? Estava cagado na vida, seja isso. E aí, o que acontece? A gente pode entrar no autoconhecimento bypass, que é aquela ferramenta que a gente usa para fugir de nós mesmas através do autoconhecimento. Tá achando ainda? Melhorou? A gente precisa entender que o autoconhecimento, ele vai ser uma ferramenta, não uma fuga. E aí, quando a gente entra nessa seara de fugir do autoconhecimento, usar o autoconhecimento para fuga, a gente começa a não fazer nada porque a gente se esbarra na desculpa do autoconhecimento. Ainda tá chiando, gente? Agora eu tirei o fone. Vê se melhorou. Porque se estiver chiando muito, a gente encerra e volta, porque aí não tem mais jeito, que eu tô usando o áudio do celular agora. Tá ótimo. Ótimo, então. E aí, vamos lá, sem áudio, então. Esse horário é bom porque minha rua não é tão movimentada, então dá pra fazer sem áudio. Então é importante a gente perceber que às vezes a gente usa o autoconhecimento como fuga. Quando eu uso o autoconhecimento como fuga? Quando eu sempre penso que antes de qualquer coisa eu preciso fazer um curso, ou eu preciso fazer um teste, ou eu preciso consultar uma outra pessoa, ou eu preciso entender de uma outra forma. Eu começo a criar muletas. A gente foge dentro do autoconhecimento. Obrigada, galera. Vou fazer sem fone agora todo dia, porque pra mim é mais confortável fazer sem fone até. E aí, a gente precisa ficar atento, porque o autoconhecimento não pode ser esse lugar de fuga. Ele tem que ser um lugar de start. Eu tenho que fazer a minha busca interna
mas eu preciso estar em movimento. De nada adianta eu saber o meu temperamento, meu perfil, minha linguagem do amor, a forma que eu penso, como eu tô com o meu perfil emocional, qual é a minha âncora de carreira, como é que eu realmente funciono, se eu não mudo na minha frente, se eu não mudo na minha volta. Então eu não posso utilizar o meu autoconhecimento como fuga. E quando eu uso ele como fuga, como é que pistas que eu estou usando ele como fuga? Todo teste que aparece eu quero fazer, mas nada muda depois que eu decido, entendo alguma coisa. Eu começo o tempo todo a buscar um ou outro guru, né? Eu começo a buscar vários gurus, tem até um documentário na Netflix que o Tony Robbins, ele coloca "Eu não sou seu guru". Por quê? Porque as pessoas entraram muito nessa seara com essa oferta grande de autoconhecimento. Então, esse é o primeiro ponto, uma primeira cilada aí que acontece quando a gente esbarra e entra nesse autoconhecimento no automático. Lembra? A gente está no automático. E aí a gente entra sem raciocinar. Por isso que eu comecei falando da questão do automático, porque tudo tem que ser escolha, tudo tem que ter posicionamento, decisão, intencionalidade. Eu vou fazer isso porque isso vai me ajudar nisso e isso vai fazer isso. Eu não vou fazer isso porque isso não vai funcionar aqui por conta disso. Eu tenho uma cliente que a gente fez um processo a gente começou o processo em 2019. E aí ela passou por uma série de coisas pessoais e aí a gente não conseguiu terminar. Ela suspendeu o processo e ela foi priorizar outras questões dela, porque ela precisava vivenciar aqueles momentos. Quando foi agora, ela voltou, em setembro de 2021. Por quê? Porque agora ela está preparada para fazer isso. Lá ela não estava. E a gente entra numa seara de gastar muito dinheiro, porque isso custa dinheiro. E investimento em desenvolvimento pessoal é caro. Por quê? Porque envolve muita responsabilidade de quem faz. Então o primeiro ponto é não utilizar o autoconhecimento como fuga, que é ficar só naquele autoconhecimento para si. Essa é a grande fuga. Você vai lá, aprende um monte de coisa, entende aqui, ó, no cognitivo uma série de coisas, mas não muda aqui. Aí você é dedicado, você faz tudo que precisa fazer, mas você não se abre. Lembra dos 3 P's de ontem? Que era o pare, perceba e permita-se? Então, você não se permite viver tudo isso, então você fica ali naquele autoconhecimento só para si, como uma concha, uma ostra lá dentro da concha. Esse é o autoconhecimento bypass. É um perigo, é uma cilada. O segundo que pode acontecer é o contrário. Aí você pensa e fala assim, o quê? Só tem charlatão. Ah, esse negócio de coach, todo mundo é coach. Eu não vou procurar nada disso não. Ah, isso aí é coisa de autoajuda. Você entra nessa seara da crítica. E essa seara da crítica rejeita. Você cria um preconceito com relação a essa busca do autoconhecimento. E esse preconceito é uma defesa que a gente tem com relação a gente mesma. Porque às vezes vocês vão ouvir aqui coisas na live, né? A minha ideia é fazer bastante, então se preparem. Vocês sabem que sempre quando eu começo alguma coisa eu já tenho um número na minha cabeça, né? Então vamos seguir. E aí vocês vão ouvir algumas coisas que vocês vão ouvir e vão sentir assim, caraca, hoje a chinelada foi forte, hein? Nossa, a Patrícia hoje foi grossa. Ou a Patrícia hoje foi, mas não. É porque quando a gente trabalha com autoconhecimento, a gente tem, uma das nossas funções é trazer a pessoa pro consciente. E o consciente nunca é confortável. Por quê? Porque se eu tô te trazendo para o consciente, você tá na zona de conforto. E aí, em alguns momentos, a minha fala, ela vai ser assertiva. E eu aí, em especial, aí vem uma característica minha. Eu sou uma pessoa impositiva, meu perfil predominante é dominante. Então, eu falo gesticulando, né? Quem já teve a oportunidade de trabalhar comigo sabe que eu sou mais imperativa. Já cuidei muito dessa questão da minha comunicação. Mas eu acabo falando, me empolgo e eu falo de uma forma muito impositiva. Então, às vezes, você vai ficar dodói, né? Vai doer. E aí, eu tenho uma coisa para falar para você. Bateu, doeu, toma que é teu. Tudo que as pessoas falam que incomoda, a gente tem que parar e pensar. Por quê? Quando a pessoa fala, ela fala dela. Ela fala na perspectiva, na percepção dela. Mas se aquilo me incomoda, é porque bateu em alguma coisa aqui que eu preciso olhar.
Não tô dizendo que o outro fala da gente, a gente tem que acatar e aí eu tenho que largar tudo, virar, mudar. Não, eu vou pegar aquilo e vou olhar pra dentro. Vou falar assim, peraí, por que quando a Priscila, ou Patrícia, ou Neide, ou Natália, tô falando da minha família aqui, falaram isso me incomodou? O que há de certo nisso que eu ainda não considerei? O que realmente está acontecendo ali que ainda mexe comigo, que ainda me machuca? E aí a gente volta e olha pra gente. Porque eu não mudo ninguém, mas eu preciso ajustar. Se tá no desconforto, lembra? Eu falei isso ontem. Pare e observe. No desconforto a gente encontra respostas. Então, esses são os dois caminhos que a gente pode seguir. O primeiro é ficar dentro do autoconhecimento, dentro dele mesmo, aquela coisa, porque agora eu sei isso, eu sei, mas não faz nada com o que você sabe. Então você tem um temperamento que pode te prejudicar na escolha da sua carreira, mas aí você fica ali confortável naquele temperamento, ou o contrário, ou você pega e despreza, essa coisinha de autoajuda, isso daí é bobeira, já vem esse papinho, aquela coisa toda, lá, Miriam, estou precisando mesmo de um outro, bora, vamos voltar pro nosso processo, moça. Então, a gente precisa ficar atenta nesses dois pontos. Falou em autoconhecimento, te gera nojo, tapa na cara. Te gera nojo, repulsa, larga pra lá, não vou mexer com isso. Ou faz você ficar naquele mundo, sabe aquela coisa assim, mundo muito Oli? Sabe aquele mundo muito fantástico de Bob? Você fica ali achando tudo lindo e maravilhoso, que é o que a gente fala de otimismo meio tóxico, positividade tóxica. A vida é assim, vou abraçar uma árvore, andar descalço, vai resolver meu problema. Não é assim que funciona. Mas além desses dois caminhos que eu tenho, né, que é de me apaixonar, abraçar e morar ali dentro do autoconhecimento, ou repulsar e nem querer saber, isso tudo vai me gerar três possibilidades. A primeira que eu trouxe para vocês é o seguinte, é a gente pensar que como aquilo dali, eu identifiquei determinada situação do meu modo de funcionar, aquilo virou uma sentença. Aquilo dali virou uma sentença, então eu sou obrigada a me encaixar naquele perfil. Vou falar melhor. Existem 4 perfis de temperamento. Por exemplo, temperamento é o que dá tempero pra gente. Temperamento é aquilo que faz assim, o que traz o nosso queijo, o nosso ziriguidum, sabe? Aquela coisa de nossa personalidade. Existem 4. Existe o fleumático, existe o colérico, existe o sanguíneo e existe o melancólico. E aí a gente geralmente faz algum teste desse e a gente identifica. É um só, tá, gente? Não existe assim, eu sou isso com traços disso. Não. Temperamento é um só. E ele vai sendo formado desde a nossa infância. Então, o meu temperamento, Patrícia, é melancólico. Esse é o meu temperamento. E quando eu busco na memória, vendo os traços do melancólico, eu realmente percebo que eu sou melancólico. O melancólico, ele é terra. Se ele é terra, ele vai ficar sempre, pra dentro. Eu sou aquela pessoa que primeiro a pessoa precisa me explicar muito alguma coisa. Eu preciso entender muito aquilo, para depois eu desabrochar. A terra não é assim? A semente, ela sai da terra, mas primeiro ela cresce, ela cria raiz, ela é profunda. Vocês podem observar, eu sou mais filosófica, eu sou mais profunda. Nunca uma coisa é uma coisa, tem sempre alguma coisa mais profunda nisso tudo. E isso pode me atrapalhar, por exemplo, para trabalhar na internet, porque internet é agilidade. Perfis bons para trabalhar com a internet é o perfil sanguíneo, que é um perfil que ele é ar, ele está em todos os lugares. Agora, se eu pego isso daí, eu vou fazer o quê? Eu sou melancólica, eu desisti desse negócio de internet. Vou jogar meu sonho fora? Não, eu vou perceber, acabou de entrar uma sanguínea aí, a Paula. Eu vou perceber que eu tenho ali uma fragilidade que eu preciso dar atenção. Se eu me perco dentro desse meu perfil, eu fico o tempo todo só preparando, não faço. Então, isso é o quê? Autoconhecimento é só o começo da jornada. Ele tem que servir pra gente como um começo de jornada e não como uma sentença. Então essa é uma outra cilada. Quando eu entendo que o autoconhecimento, eu vou lá, faço uma análise de perfil, eu identifico a minha linguagem do amor, eu identifico um monte de coisa, como eu realmente funciono, e aí aquilo dali vira um protocolo, vira uma sentença,
que justifica os meus insucessos. Não. Isso tem que ser uma forma de você identificar aquilo e buscar potencializar de outra forma. Então, outra cilada é a gente pegar o autoconhecimento e a partir de identificação do modo que eu estou funcionando, eu criar uma sentença para mim. Não, eu estou funcionando assim, mas eu posso usar isso, o ponto positivo daqui, para poder potencializar meus resultados e buscar estratégias para neutralizar minhas interferências. Por isso que não basta só eu ir lá fazer um teste e entender de determinada coisa. Tem milhares de coisas na internet. Por isso que é importante a gente ter uma pessoa com a gente. Né? Como é importante você ter ali um ponto de uma pessoa que possa te trazer clareza através das perguntas. Gente, ontem eu fiz uma pergunta, né, ontem lá na capacitação que eu fui, que virou uma chave enorme com relação a Sabrina. Ah, mas por que uma pergunta fez isso? Porque a pergunta faz a gente encontrar outras soluções. É uma pergunta tão simples, na minha perspectiva, porque eu tô olhando de um outro lugar. Então, esse é um outro cuidado. Então, o primeiro é não fugir e nem ficar lá dentro do autoconhecimento. O segundo é não utilizar ele como uma sentença, e sim como um caminho de jornada. A pergunta realmente ela empodera, porque a pergunta, boa Miriam, a pergunta ela te tira do automático. Ela realmente faz, e aí isso é físico, tá? Acontece dentro do nosso cérebro. Ela faz o nosso cérebro buscar caminhos neurais. Quando eu sei que um cliente realmente está funcionando, eu vivi isso ontem à noite. Quando o cliente pega e fala assim, bugou aqui. Nossa, que pergunta difícil. Aí eu sei que a gente realmente chegou onde deveria. Bom dia, meninas. Porque quando a gente não tem resposta, é porque a gente está desafiando o nosso cérebro a encontrar outros caminhos. Então, esse é o caminho diferenciado quando eu entendo que eu não tenho só uma sentença, eu tenho ali, na verdade, um caminho para eu seguir uma jornada. É um indicador, é uma coisa que eu já sei que eu posso utilizar a meu favor, potencializando o que é bom nisso e buscando estratégias para minimizar as interferências. O terceiro ponto que é importante a gente ver é que a gente precisa entender que no autoconhecimento ele traz uma parte, é uma peça de quem eu sou hoje. Ah, mas como assim? Ele traz só um detalhe de quem eu sou hoje, de como eu estou funcionando hoje. Gente, eu era uma pessoa, como eu já falei, né, que eu tenho uma fala muito impositiva, né, eu gesticulo muito e tudo. Perdi uma palavra, é complexo. Pedir uma palavra é complexo. Né, Beth? Lembrei. Aí eu abro uma exceção e peço para escrever um pouquinho mais, né? É por isso, porque a gente começa a desafiar o cérebro. Lembrei, Beth, é isso mesmo. Então, agora uma outra coisa é assim, o autoconhecimento, qualquer que seja, qualquer caminho, se você vai lá e vai fazer um teste de perfil, ou se você começa um processo onde você vai combinando tudo para chegar no seu objetivo, eles são só peças de quem você é hoje. De quem você é hoje. Agora pega esse hoje. Esse hoje, ele é uma construção de tudo que você foi até aqui. Tudo que tá lá atrás. O tempo todo. Tudo que eu estou lá atrás me construiu para eu chegar aqui onde eu estou hoje. A Miriam colocou, a Miriam ela é top. Ela colocou, nossa, eu mudei demais. Anotei todo o primeiro processo. Vejo que estamos em constantes mudanças. E aí, esse aí até printei aqui. Isso daqui traz o retrato de quem a gente é hoje. Só que quando a gente entende quem a gente é hoje, a gente precisa aceitar. E aí é aceitação mesmo, gente. É decidir aceitar tudo que me trouxe até aqui. E às vezes o que me trouxe até aqui não foram só flores. Foram coisas que me deixaram traumatizada, que me fizeram ser uma pessoa amarga, que me machucou, que me deixou triste. E aí, por isso, de novo, é importante a gente fazer isso olhando para trás num lugar seguro. Às vezes é um relacionamento com o pai, um relacionamento com o parceiro, algum sonho lá atrás que ficou fracassado, ou a forma que a sua mãe falou alguma coisa, um colega, ou uma situação financeira que você viveu lá atrás. Gente, pode ser as coisas mais inúmeras.
alguma coisa ainda da sua infância que dentro de um processo de autoconhecimento você entende, e aí aqui é uma cilada. A cilada que existe é quando eu olho para quem eu sou hoje e começo com o meu dedo a culpar um por um do meu passado. Aí eu culpo minha mãe, eu culpo meu pai, eu culpo a circunstância, por isso que não deu certo, por isso que eu sou esse lixo, por isso que não sei o quê. E aí eu fico lá, eu fico dentro daquele vitimismo. Ah, pra mim não tem jeito, só se eu nascer de novo. Ah, onde já se viu? Ah, porque pra mim não, tudo é mais difícil. E aí eu entro nessa seara, isso é uma outra cilada do autoconhecimento. Gente, como eu tô sem fone, vai fazer um pouco mais de barulho agora. É uma outra cilada do autoconhecimento. Eu começar realmente a pegar tudo que me construiu até aqui e não ser grata por isso. Olhar para isso com o dedo impositivo da culpa. Olhar para isso como uma justificativa para os meus insucessos sem a autorresponsabilidade. E aí vem o outro ponto. O contraponto disso é justamente eu olho para trás, identifico que aquilo dali foi importante para me fazer estar aqui hoje, doeu e dói até hoje, porque tem coisa que a gente olha pra trás e até hoje dói, né? Tem coisa que ali a gente olha, ainda dá uma dorzinha no coração, a gente ainda fica incomodado, a gente vê espelhado nas outras pessoas e isso trava a gente fica desconfortável quando esbarra naquela situação, mas a gente para, respira, bebe água e entende que eu, com autorresponsabilidade, posso agir diferente. Eu posso fazer diferente de agora pra frente. Lá atrás eu não posso recuperar isso, mas de agora pra frente eu posso. E aí eu vou dar um exemplo meu também. Eu já falei isso aqui em algumas vezes, né? Que eu sempre trabalhei muito, trabalhei demais da conta. Vários lugares, aquela coisa toda. E eu achava que isso era certo. Eu cresci achando que trabalhar muito era muito certo. Nossa, eu era a pessoa mais fantástica do mundo, porque eu trabalhava demais da conta. Mas todo excesso esconde uma falta, né? Então aquele trabalhar demais também tinha alguma coisa errada ali. E na verdade eu fui com o tempo, né, com as minhas buscas do autoconhecimento, eu fui percebendo que era uma fuga da própria maternidade. Então, ser mãe pra mim não foi fácil. Eu sempre digo isso, a Natália nasceu muito depois do ano de 1996, né? 4 de novembro de 96, inclusive o aniversário dela tá chegando. Ela nasceu bem depois pra mim. Foi uma coisa que eu tive que gerar, né? Gestar a Natália dentro de mim pra ela nascer. Por quê? Porque mexeu comigo filha, mexeu com a Patrícia filha. Mas isso tudo eu fui entender como? Olhando pra dentro. Só que nesse processo eu comecei a buscar melhorias. Fui lá, comecei a buscar melhorias. Né, fui buscando melhorias. A Miriam, por exemplo, que tá aqui, ela acompanhou isso, né? Ela via como que a gente tinha um atrito, era difícil pra caramba, porque foi ficando adolescente, a coisa foi ficando mais difícil ainda. E aí eu fui buscando melhorias e comecei a mudar. Só que eu não mudo a Natália, porque a dor tá nela. Percebe? Sabe aquele ditado assim, quem bate esquece, quem não bate, quem apanha não esquece? Ela ainda tem muita dor. Só que eu não posso pegar a dor dela e trazer pra minha mochila como culpa. Ó, nossa, acabou de entrar, olha. Parece até que avisaram, vai lá que sua mãe tá falando de você. E aí um dia a gente tava até no Uber, a gente conversando. Por quê? Porque cada um é um processo, né? Cada um tem um processo. Ela hoje é uma mulher de 25 anos, vai fazer 25 anos. Tô falando, menina, exatamente da nossa relação aí. Tô dando um exemplo pra fechar a live hoje. E aí um dia a gente tava até no Uber, a gente conversando, sabe? E aí eu peguei e virei pra ela e falei assim, olha, Nath, eu lamento muito por eu não ter sido essa mãe presente que você esperava que eu fosse lá na sua infância. Lamento mesmo, porque eu fiz outras escolhas, fui viver outras coisas e eu trabalhava, fui viver 1.500 coisas, né? Olha o inconsciente, né, Miriam? Eu acabei de falar, a menina entrou. Mas o que acontece? É seu, minha filha. Olha que lindo, gente, o colete da minha filha. Ela deixou aqui, tá fria, já catei. E aí, o que acontece? Eu virei pra ela e disse isso no Uber. A gente tava até no Uber. Eu falei, olha, Natália, eu lamento muito, porque você ainda tem muita dor com relação a essa questão da sua infância, que você se sente abandonada. Mas eu não posso voltar lá e mudar isso. Não tem como eu voltar lá e mudar isso. O que eu posso te fazer agora é te dizer o seguinte, ó, eu sou sua mãe, tô aqui inteira pra você hoje. A melhor parte de mim tá aqui hoje pra você. Mas lá atrás eu não posso voltar. Aí a Nath virou pra mim e disse o seguinte, fácil, né? Ah, muito fácil você falar isso, né? Eu falei, não é fácil, gente. E não é fácil a gente falar um negócio desse, né?
Não é fácil, mas, minha filha, você precisa entender que agora você tem que buscar a solução para essa dor. Eu não posso ficar com essa culpa de uma coisa que não tem mais solução. Eu não posso mais ficar lá e pegar isso para poder buscar uma coisa que não tem mais solução, porque senão o que eu faço? Eu vou lá, identifico que sim, eu fui uma mãe omissa em alguns momentos, sim, eu fui uma mãe falha em alguns momentos, e aí eu me agarro lá nessa mãe falha, me agarro lá nesse fracasso, e aí eu não construo nada com ela novo, não construo nada com a Alicia novo, porque agora existe mais uma vida. Entendeu? E aí ela ficou pensando nisso, entendeu? Porque assim, tem uma parte que é minha e tem uma parte que é dela, porque a dor tá nela. Eu não posso ir lá, se eu pudesse, claro que eu iria lá e tirava a dor, voltava no relógio, mudava um monte de coisas, só que eu não posso, mas daqui pra frente eu posso. Então esse é o outro ponto realmente do autoconhecimento. Então eu trouxe pra vocês 3 ciladas do autoconhecimento, já estourei meu tempo. A primeira é quando a gente entra no autoconhecimento bypass, que eu fico lá mergulhada naquilo, ou então eu me afasto totalmente dele, rejeito, sabe? Desdenho, acho que é bobeira, acho que é autoajuda, mimimi. Então tem os dois lados. O outro ponto é quando eu realmente pego aquilo dali como uma sentença, eu entendo como eu funciono, e aí eu começo a buscar justificativas do meu modo de funcionar por eu ser daquele jeito. E aí eu fico aquilo como uma sentença. Ah, você é melancólico, então você tem que desistir dos seus sonhos, porque você não vai conseguir nunca fazer um trabalho como empreendedora. Não, eu sei que como eu sou melancólica, eu preciso desenvolver outras competências. E aí, esse é o outro ponto, é usar o que eu tenho para o início de uma jornada em cima do meu objetivo. Gente, a gente pode ter e fazer o que a gente quiser. Todo mundo vai conseguir? Não, mas a gente pode. Mas todo mundo vai ser, todo mundo pode ser milionário? Todo mundo pode ser milionário. Todo mundo vai conseguir? Não, natural. Porque cada um é um, cada circunstância é uma, mas a gente pode, se a gente quiser, se a gente tentar, se a gente buscar outras... Tentar não, porque quem tenta não consegue. Se a gente buscar recursos, a gente pode talvez não chegar a ser milionário, mas pode avançar na situação que a gente está hoje. E o terceiro ponto é a gente entender que quando a gente começa nessa área do autoconhecimento, eu percebo quem eu sou hoje. E eu sou hoje fruto de tudo que eu vivi lá atrás. Eu tenho que olhar lá atrás como um retrovisor para eu entender o que me fez chegar aqui hoje e devolver lá. Gostei muito de uma metáfora que eu ouvi, o seguinte, que o passado, ele tem que ser tipo assim, ó, ele é um livro, ele tá lá na estante. Você vai lá, pega o livro, olha e fala assim, ah, é mesmo, verdade, nossa, infelizmente lá na infância da Nath eu não pude estar presente para ela, já sei, vou fazer diferente. E volta ele pra lá. Carrega ele não, ele te construiu até aqui, mas daqui pra frente a gente tem que seguir diferente, ok? A frase de hoje é: autoconhecimento sem mudança é ilusão. Entender como a gente faz e tudo é uma ilusão que a gente cria dentro da nossa cabeça pra gente continuar do mesmo jeito, tá? E o livro é o mesmo que eu indiquei ontem, essa semana toda eu vou indicar o mesmo livro, vou sempre indicar um livro por semana. Já tô até maquiada. Nossa, eu já fiz tanta coisa hoje, minha filha. Maquiagem é o de menos. E agora aqui, ó, eu já estou, vou até tirar uma foto como eu estou aqui fazendo a live, tá? Porque eu já vou sair pra caminhar. É assim, gente. A vida que a gente quer não acontece no improviso, entendeu? E aí, o livro de hoje é A Flor do Lado de Lá. É um livro infantil, da literatura infantil, ontem lá no grupo do WhatsApp. Então, se você não tá no grupo do WhatsApp, clica no link da bio e vem, porque a gente coloca sempre um conteúdo extra lá. E no sábado eu vou colocar o resumo da semana lá no e-book, tá bom? Então, ó, beijo pra vocês. Compartilhem essa live nos stories de vocês, me marquem que eu vou compartilhar lá, porque a minha meta é fazer a nossa música lá, tipo borboleta, cantar até o fim, de tantos compartilhamentos que nós vamos ter aí das nossas lives, tá bom? Amanhã eu vejo você aqui às 6h31 pra gente conversar sobre o tema geral que é Ninguém Governa o que Não Conhece. Bom dia pra vocês, pessoal!